para nos abençoar, para nos fortalecer. Eu vou ler um texto para você, bem conhecido teu, que está lá em João, no capítulo 6. Você pode abrir a Bíblia e nós vamos ler. Capítulo 6 do Evangelho de João. É um texto bem conhecido, é um dos milagres que Jesus operou e que Ele opere um milagre nessa noite na nossa vida, que Ele nos abençoe, que a unção de multiplicação esteja sobre nós, sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho, sobre a tua empresa, sobre os teus negócios, para que tudo vá bem. Porque hoje eu tenho certeza que mais uma vez Deus vai nos abençoar. Vou estar orando para que Deus multiplique as bênçãos sobre a tua vida. Capítulo 6 do Evangelho de João fala assim: depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, ele disse a Felipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simeão, Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tantos? Amém? Aplaude o Rei da Glória. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Nosso Deus é magnífico, é maravilhoso, porque do nada Ele faz tudo. Nosso Deus é o Deus do impossível, o Deus que opera milagres, que faz coisas grandes e poderosas. O que a gente precisa é crer, porque sem fé é impossível agradar a Deus, mas quando nós cremos, nós podemos ver a glória de Deus. Tem coisas que parecem impossíveis, tem coisas que parece que nós não alcançamos, que às vezes a gente até olha e fala assim: mas será que aconteceu isso mesmo? Será que foi possível acontecer algo assim? E quando nós lemos os evangelhos, quando nós abrimos a palavra de Deus, nós vemos tantos milagres, tantas operações de Deus para o povo dele, para os escolhidos deles. Nós vemos tantos milagres. E às vezes nós perguntamos: como que pode acontecer tanto milagre? Será que os milagres ainda continuam acontecendo? Será que o poder de Deus continua se manifestando, como está registrado aqui na palavra de Deus? E às vezes nós até questionamos isso. Mas é pela fé que as coisas acontecem. É quando nós cremos realmente com o nosso coração. E a dificuldade da igreja nos dias de hoje é crer naquilo que Deus pode fazer, é crer na providência de Deus. Hoje, com tanta tecnologia, com tanta coisa à nossa volta, então parece que tudo se torna mais fácil. É mais fácil a gente tentar resolver do que esperar em Deus, ter a paciência de esperar o momento de Deus, o agir de Deus nas nossas vidas. Mas há momentos na nossa vida que a pessoa pode ter toda a tecnologia, pode ter tudo à frente dela, e ela não consegue resolver. Tem que ser o agir de Deus. Ora, de uma enfermidade, os médicos são ungidos por Deus, e às vezes numa enfermidade o médico faz tantos exames, o diagnóstico não é bom, e ele procura tanto remédio, e passa remédios para a pessoa, e chega uma hora que o médico pega e fala assim: eu posso chegar até aqui. Depois disso, é só se acontecer um milagre de Deus. E nós vemos os milagres de Deus acontecendo. Quando acaba os recursos do homem, quando acaba o recurso dos homens, então a gente vê o milagre de Deus, o poder de Deus, a manifestação de Deus acontecendo. Então por isso, às vezes
muitos milagres não acontecem, muitas coisas às vezes não acontecem. Por quê? Porque nós limitamos a nossa fé, nós deixamos de acreditar naquilo que poderia acontecer. Quando nós lemos aqui esse texto, Jesus estava com os discípulos de uma grande multidão, aproximadamente 5.000 homens. E se tem 5.000 homens com mais crianças e mulheres, então você pode multiplicar por 3 ou por 4 isso, aproximadamente 20.000 pessoas naquele lugar ali. E por que eles estavam ali com Jesus? Porque Jesus trazia a palavra de esperança, a palavra de fé para o coração daquelas pessoas. Não só isso, como Jesus também curava os enfermos. Então eles viam os milagres acontecendo. A tecnologia que nós temos hoje, o avanço que a medicina tem hoje, naqueles dias não tinha. Então talvez a fé daquelas pessoas fosse motivada porque, na verdade, eles não tinham os recursos que nós temos hoje. E talvez por causa disso a fé deles seja motivada por causa disso. Hoje é muito fácil a gente abrir a torneira e sai água, Hoje é muito fácil, você tem carro para andar, naquela época não tinha nada disso. Então os recursos deles eram outros. Mas os milagres de Deus, a unção de Deus, ela continua a mesma. O problema não está em Deus, o problema está em nós. Em nós acreditarmos para vermos a glória de Deus, em nós acreditarmos para vermos a manifestação dos milagres e do poder de Deus. Para você ver que a incredulidade já existia lá, é claro, naqueles dias. Jesus em Jerusalém, a palavra fala assim, que ele não pôde operar muitos milagres por causa da incredulidade das pessoas que estavam ali. Por isso que a palavra fala que sem fé é impossível agradar a Deus, mas com fé nós agradamos a Deus e as coisas acontecem. E veja bem, aquelas pessoas estavam ali seguindo Jesus, ouvindo a palavra, e eles estavam vendo os milagres acontecer. E vai passando o tempo, vai passando a hora, mas aquelas pessoas não deixam de seguir Jesus e estar ali. E chegou um momento que Jesus senta em um determinado lugar e olha para aquela multidão, e ele se compadece da multidão. Já tinha curado, já tinha trazido a palavra, vamos dizer assim, que estava todo mundo ali bem, todo mundo tranquilo. As pessoas que estavam doentes já foram curados, as pessoas que estavam problemáticas já tinham sentido alívio, estavam alimentados com a palavra, estava tudo bem. Mas aquelas pessoas estavam agora com fome, eles precisavam se alimentar, porque se eles voltassem para a casa deles sem se alimentar, então provavelmente eles poderiam, alguém ficar doente, desmaiar, ou não aguentariam voltar. E como Jesus se preocupa com a gente, amém? Talvez você fale assim, será que Deus se preocupa comigo? Claro que Deus se preocupa com cada um de nós. Ele conhece cada um de nós pelo nome. Ele conhece as nossas necessidades, Ele conhece os nossos pensamentos, Ele sabe de tudo de nós. E Ele quer nos abençoar, quer nos fortalecer. E agora, o que a gente precisa então? A gente precisa realmente crer, a colocar dentro do nosso coração, eu creio que Deus é por mim, eu creio que Deus vai me dar a vitória, eu creio que Deus vai me abençoar. É essa determinação que nós temos que fazer. E aí Jesus olha para aquela multidão, se compadece dela e fala assim para um dos discípulos: o que nós vamos fazer com essa multidão? Nós temos que dar alimento para eles. E o discípulo fala assim: olha, mas nem que nós tivéssemos uma quantia determinada de dinheiro, não daria para alimentar essa multidão. Aí de repente vem alguém e fala assim para Jesus: olha, tem um rapaz aqui que tem 5 pães e 3 peixinhos, mas também o que é isso para toda essa multidão? Então você veja bem que na verdade Jesus fez isso com os discípulos para testar eles, para ver se algum deles falava assim: ô Jesus, o Senhor pode fazer, o Senhor já curou tanta gente, o Senhor já expulsou demônios, o Senhor já fez tantos milagres aí,
acredito que o Senhor pode fazer alguma coisa. Mas nem os discípulos que estavam ali, eles não viram uma solução para aquele problema. Não é assim na vida da gente? Às vezes a gente olha assim e não vê uma solução para o problema. Porque os nossos olhos, eles não alcançam. Os nossos olhos não vê. E tem muitas coisas que nós temos que ver pelos olhos da fé, para que nós possamos ver, acreditar e fazer acontecer. Porque a verdade é que as coisas estão no mundo espiritual e nós precisamos trazer ela aqui. A fé é isso, a gente trazer. Então quando falou, mas o que é? Jesus falou assim, então me traz esses pães, me traz esses peixes aqui. E aqui trouxeram aquele menino, e eu vou falar uma coisa para você. O poder da multiplicação. Mas é preciso fazer essa entrega. E aquele menino que talvez separou aqueles pães, aqueles peixes, separou para ele. Aquilo era para sustentar ele. Ele foi prevenido e levou o seu lanche. Levou o seu lanche porque ele entendia que talvez vai demorar a pregação, talvez a gente vai passar um dia. Então ele se preveniu, ele levou. Mas agora, diante de uma situação, todas aquelas pessoas com fome e só ele com comida. Ele podia muito bem falar para o discípulo, olha, eu trouxe para mim. Se vocês não se preveniram, eu não posso fazer nada. E depois outra, eu só tenho 5 pães e 3 peixinhos. Se contar para as pessoas aqui que tem isso aí, vai virar um reboliço aqui, é melhor não. Ele podia ficar para ele, mas ele não ficou para ele, ele fez uma entrega. Salmos 37:5 fala assim, entregue os teus caminhos ao Senhor. Pode confiar nele, porque tudo mais ele vai fazer. Então uma questão de confiar, de acreditar, de saber que Deus vai cuidar, que Deus vai abençoar. E às vezes nós, para entregarmos alguma coisa para Deus, para confiarmos em Deus, a gente tem um pouco de dificuldade. Aquela mulher, o texto bíblico fala que aquela mulher perdeu o seu marido, e ela vai para o profeta e fala assim para o profeta, olha, o meu marido te servia, o meu marido estava na escola dos profetas, e ele morreu. E agora os credores estão vindo e querem levar os meus filhos como pagamento. Eu não sei o que fazer. E eu trouxe aqui para o senhor ver o que o senhor pode fazer. E o profeta pergunta para ela, mas o que você tem? Ela, não tenho nada. Eu só tenho uma garrafinha lá, uma botija com um pouquinho de azeite. E o profeta falou assim, é o suficiente. Porque para Deus, quando você entrega para Deus alguma coisa, não importa quanto seja, mas se você faz uma entrega total, uma entrega de coração, então é a hora que Deus abençoa. Hoje é o dia da nossa primícia. Quando você entregar a tua primícia, quando você entregar o teu dízimo, quando você entregar o teu coração para Deus, esteja certo, Deus vai abençoar, Deus vai cuidar de você, porque nada se move se não for pelo poder dele. E essa viúva que os filhos iam ser levados, o profeta manda ela entrar em casa, emprestar um monte de vasos e virar o azeite em cada vasilha. Aquela mulher podia olhar para aquela botija de azeite e falar assim, o profeta está doido, o profeta está louco, isso não vai acontecer. Mas ela acreditou. Ela acreditou em uma coisa que era impossível, uma coisa que não dava, olhando humanamente, não tem como acontecer isso. Ela foi lá nos vizinhos, emprestou várias vasilhas, encheu a casa dela de vasilhas, e conforme o profeta mandou, ela pegou a botija, que tinha uma quantia talvez meio litro de azeite, ou 1 litro de azeite, e com aquela botija ela começa a encher as vasilhas, usando a fé. Mas é uma coisa que naturalmente nós olhamos, não dá, seria como se fosse uma loucura, mas ela acreditou. Porque o impossível é Deus quem faz, o milagre quem faz é Deus. Cabe a nós acreditarmos, cabe a nós nos entregarmos, entregar o nosso coração, a nossa fé, a nossa disposição e sabermos que Deus vai agir no momento certo. E quando aquela mulher deita o azeite, todas aquelas vasilhas se encheram.
até a última vasilha. Quando terminou na última, ela pede mais para o filho: olha, traga mais uma vasilha. Ele fala: não, não tem mais. E aí a palavra fala assim que o azeite acabou, porque acabou a vasilha. O ponto da fé, se aquela mulher tivesse mais 10 barris ali, mais 10 recipientes, ia ter o azeite, mas a fé dela foi até ali. Até ali. Então, os milagres de Deus acontecem até onde vai a nossa fé. Até onde vai a nossa fé? Tem hora que a gente usa a nossa fé e nós chegamos no milagre, porque nós usamos a fé, porque nós determinamos, nós oramos, e de repente a gente olha assim e fala: não, não tem recurso, não tem o que o homem fazer, não tem o que eu fazer mais, tem que ser Deus. E aí a gente usa a fé da gente e a gente vai até o milagre. Mas tem hora que a gente olha e acha que os recursos humanos também podem auxiliar, e aí a gente não chega com a nossa fé até o milagre, e aí ele não acontece, porque nós estamos olhando para os recursos que estão à nossa volta, para os recursos que nós temos ali. Então, aí a nossa fé para ali, e o milagre que poderia acontecer não aconteceu. Então, por isso, a gente tem que usar a nossa fé, tem que fazer a nossa entrega para que Deus possa abençoar. Esse menino, quando colocou os pães na mão de Jesus, Jesus falou para os discípulos: manda todo mundo se assentar. Manda todo mundo se assentar. E de repente se assentou aquela multidão de pessoas. E Jesus pega o pão e ele ora. A oração é que liga nós com Deus. A oração tem o poder de transformar. A oração tem o poder de mudar as coisas. E quando Jesus orou, então ele orou para que houvesse a multiplicação. E ele pega o pão e ele quebra o pão, parte o pão e dá para o discípulo. E fala para os discípulos: vai dando um pedaço para cada um. E toda aquela multidão recebeu um pedaço de pão na mão. E um pedaço de pão grande. Um pedaço de pão grande, por quê? Porque todos eles comeram. A palavra de Deus fala assim que todos eles saciaram, matou a fome, supriu a necessidade deles ali. Ali estava acontecendo o milagre da multiplicação. Eu acredito que aquelas pessoas que estavam ali ficavam abismadas. Por quê? Porque quando cortava o pão, tirava um pedaço de pão, aquele pedaço que foi tirado, ele certamente voltava a ficar, o pão voltava a ficar do mesmo tamanho, e passava para outro, tirava um pedaço do pão, o pão voltava no mesmo tamanho. Aquilo ali não se acabava nunca, porque a unção do milagre, da multiplicação, o poder de Deus estava se manifestando ali. E todas aquelas pessoas ali então viram o poder de Deus acontecer. E aqueles homens e mulheres e crianças saciaram, comeram, se alimentaram de tudo aquilo ali. E quando terminou, ainda se juntou 12 cestos. 12 cestos de pães ainda sobrou. Porque o milagre da multiplicação aconteceu. Esse milagre de multiplicação tem que acontecer na nossa vida. Nós temos que entender que o nosso Deus é o Deus que faz coisas grandes e poderosas. E a gente não pode desistir do propósito, daquilo que nós entendemos que Deus quer fazer na nossa vida, do milagre que Deus quer que aconteça na nossa vida. Nós temos que entender que nós temos um Deus que é o Deus do impossível, que é o Deus do milagre, que é o Deus que faz coisas grandes e poderosas. E Ele vai abençoar a tua vida. Eu não sei qual que é a tua necessidade. Eu tenho uma necessidade, você tem a sua necessidade. Cabe a nós agora confiarmos, cabe a nós determinarmos e entendermos que Deus tem o poder de suprir a tua necessidade, que Deus tem o poder de multiplicar agora, de multiplicar as bênçãos sobre a tua vida, e você sair daqui nessa noite muito abençoado, fortalecido, cheio da graça de Deus, cheio do poder de Deus. Talvez você esteja precisando da bênção lá para o teu trabalho, lá para a tua casa, para a tua família, para os teus negócios. E quando nós clamamos a Ele, Ele responde, Ele nos abençoa, Ele visita a nossa vida e o milagre de Deus acontece. Se nós olharmos aqui para a Bíblia, nós vamos ver muitos milagres acontecendo. Essas pessoas, de repente, Jesus alimentou todas elas e Jesus saiu daquele lugar. Ele saiu daquele lugar
e os discípulos entraram no barco e atravessaram do outro lado. Estavam indo para atravessar do outro lado do barco. E foi nessa hora que Jesus faz mais um milagre. Mais um milagre. Mais um milagre e demonstra a fé de um dos discípulos. Os barcos entraram em alto mar, mas Jesus não foi. Jesus deixou passar um determinado tempo e depois, quando os barcos estavam longe, Jesus então ele entra e começa a andar sobre as águas. Você já ouviu falar que alguém já andou sobre as águas? Eu não conheço ninguém que andou sobre as águas. As únicas duas pessoas que andaram sobre as águas que a gente entende no registro bíblico foi Jesus e foi Pedro. E aí Jesus andando sobre as águas, e os discípulos viram Jesus andando pelas águas, eles ficaram com medo. Eles viram Jesus multiplicar o pão, eles viram Jesus fazer milagres. Mas agora, quando eles veem alguém que vem andando sobre as águas, eles sentiram medo. E aí Jesus fala assim: não tema, sou eu. Aí Pedro pega e fala assim: mas se é o Senhor, então permita que eu também ande sobre as águas. Olha a fé de Pedro. Por isso que a gente tem que ter fé. Fé de entregar para o Senhor. Fé de colocar a nossa vida. Fé de saber que ainda que as condições não sejam boas aos nossos olhos, que Deus vai agir na nossa vida. Fé para olhar para aquela pessoa que está doente e poder falar para ela: olha, Jesus pode curar você e eu vou orar por você para que a cura aconteça. Fé para você olhar para o teu trabalho e falar assim: o meu trabalho vai ser abençoado, eu vou prosperar aqui, a minha empresa vai prosperar. Fé para se colocar na mão realmente de Deus. E aí Jesus falou para Pedro: venha. E Pedro não se hesitou em descer do barco. Eu não sei quantos teriam coragem de descer do barco. Tem hora que a gente tem medo de descer do barco, é verdade ou não é? Tem hora que a gente tem medo de descer do barco para usar a nossa fé, para se entregar inteiramente para Jesus, para entregar o nosso coração, a nossa vida. Mas Pedro teve coragem e ele desceu do barco. E ele teve a experiência de poder andar sobre as águas. Não é todo mundo que anda sobre as águas. E ele teve essa experiência porque ele se entregou. E às vezes a nossa entrega tem que ser assim, uma entrega total, de confiança. Aí você vai falar para mim: mas quando chegou lá na frente, ele duvidou. Mas ele andou sobre as águas, ele acreditou. Talvez um momento de fraqueza dele, um momento de fraqueza, quando ele achou que estava longe do barco, estava longe de Jesus, e ele achou que não dava mais. E aí veio a desconfiança, a falta de fé, e aí ele acabou se afundando nas águas, mas Jesus foi lá, deu as mãos para ele, socorreu ele, levantou ele. Mas é a entrega. É a entrega. Quando nós nos entregamos, quando nós colocamos tudo nas mãos do Mestre, nas mãos do Senhor, nós sabemos que Ele vai cuidar de nós, que Ele vai abençoar, que Ele vai visitar a nossa vida, que Ele vai tocar com poder sobre as nossas vidas e vai nos abençoar. Eu não sei o que você precisa colocar nas mãos de Deus hoje. Talvez você precise de colocar alguma coisa, mas eu tenho certeza que se você colocar com fé, com determinação, Deus vai abençoar você e você vai sair vitorioso. Não tenha medo. Não tenha medo de se entregar para o Senhor. Não tenha medo de acreditar no poder de Deus, porque agindo Deus, quem impedirá? Deixa Deus agir na sua vida. Quando nós permitimos que Deus haja na nossa vida, então aí as coisas acontecem. Quando a gente fica com medo, quando nós não usamos a fé e achamos que não vai acontecer, então não tem como Deus operar, porque Deus trabalha através da nossa fé. O nosso milagre acontece até aonde a nossa fé alcança. E que hoje a nossa fé possa alcançar o milagre. Que você possa alcançar o milagre de Deus, aquilo que você está precisando. Use, você tem fé no teu coração, acredite, determine. Fale: Deus, eu preciso da tua bênção, eu preciso do
do teu milagre, eu preciso do teu poder na minha vida. E Ele vai abençoar você, Ele vai visitar você e o milagre vai acontecer na tua vida. Se coloca de pé, meu querido, se coloca de pé e vamos pedir para que o milagre aconteça na tua vida. Feche os teus olhos. O que você está precisando de Deus? Use a tua fé agora para você chegar até o milagre. Use a tua fé para você chegar até o milagre. O impossível é Deus quem faz. Não deixe nada impedir você. Não deixe nada impedir você de chegar até o milagre. Aquilo que você está precisando. Talvez a tua casa, a tua família, no teu trabalho, nos teus negócios, na tua vida financeira, na tua vida sentimental, no seu relacionamento lá com a sua família. Mas use o milagre agora. Uma libertação, uma cura, uma solução de problema. Use a tua fé agora e vai até o milagre. Vai até o milagre. Às vezes você fala assim, mas é muito pouco o que eu tenho para colocar diante de Deus, mas é no pouco que Deus faz muito. Então às vezes você fala, minha fé é muito pequena, eu não acredito. Olha para aquele homem que estava com o filho endemoniado, filho mudo, surdo, se jogava no fogo, e quando Jesus perguntou para ele, você acredita que eu posso fazer isso? Aquele homem falou assim, não acredito, mas ajuda eu na minha fé. Às vezes nós precisamos falar, Deus, me ajuda na minha fé. Eu quero crer que o milagre vai acontecer. Eu quero crer que as coisas vão mudar, que os milagres vão acontecer na minha vida. Como aquele menino que se entregou tudo nas mãos do Senhor, como a mulher que entregou na mão do profeta, acreditando. Então acredite, coloque nas mãos do Senhor agora a sua vida, o seu problema, a sua dificuldade, porque Ele pode mudar a tua vida, Ele pode mudar tudo em você, e o milagre pode acontecer na tua vida. Oh, aleluia! Pai Santo, Deus de poder e de toda misericórdia, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença e pedimos que abençoe cada um dos Teus filhos nessa noite, que colocam diante do Teu altar, meu Deus, as provações, as lutas, as dificuldades, colocam diante da Tua presença, porque nós cremos na Tua providência, nós cremos no Teu milagre, porque Tu és o Deus do impossível, Tu és o Deus que realiza coisas grandes e poderosas. E eu peço agora, Senhor, libera a tua bênção para os teus filhos, enxuga toda lágrima, Senhor, e vem abençoá-los, e vem fortalecê-los na fé, vem colocar esperança, vem colocar fortalecimento, vem colocar unção, vem colocar graça, para que eles possam ser abençoados agora pelo teu poder e pela tua unção. Estende as tuas mãos agora, Senhor, e abençoa cada um dos teus filhos, para que o teu nome seja Ele exaltado e glorificado, pois é a Ti, Jesus, que eu peço, e crendo na Tua bênção, nós já Te agradecemos. Fala comigo assim, amado Deus, em nome de Jesus, eu coloco o meu coração diante da Tua presença, e eu creio que a Tua bênção e o Teu milagre vai acontecer na minha vida, em nome de Jesus. Aplaude Jesus bem forte.